Olá, seja bem-vindo ao O Nome por Trás da Letra. Hoje desvendaremos a história de Obadias, um profeta cujo nome é quase um sussurro na história bíblica, mas cuja voz ressoou como um trovão. Ele foi o mensageiro de um julgamento divino contra Edom, uma nação que se erguia em orgulho e desprezo, desprezando até seus próprios irmãos israelitas. Prepare-se para conhecer o homem por trás da letra e a poderosa mensagem que ele foi chamado a entregar. Obadias nasceu em tempos sombrios, quando Israel enfrentava conflitos e pressões de todos os lados. Pouco se sabe sobre sua origem. Sem pais ou linhagem importantes, ele era visto como um homem qualquer. Contudo, havia algo singular em sua presença. Uma calma profunda, um olhar firme, quase profético, e uma sabedoria que brotava de suas palavras simples. Se você aprecia histórias que revelam a profundidade da fé e nos fazem refletir, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Desde cedo, Obadias buscava refúgio do burburinho da cidade, preferindo a solidão dos montes. Lá, ele passava horas em silêncio, sentindo o vento no rosto e ouvindo apenas os sons da natureza. Enquanto seus amigos o consideravam estranho, Obadias nutria uma compaixão incomum, crescendo em um ritmo diferente do mundo ao seu redor. À medida que os conflitos entre Israel e Edom se intensificavam, uma inquietação inexplicável tomou conta da alma de Obadias. Em uma madrugada tranquila, sob um céu estrelado, uma visão forte e inesperada atravessou sua mente. Ele sentiu as pernas fraquejarem, mas as imagens permaneceram gravadas, como se desenhadas com fogo. Campos devastados, cidades em ruínas e uma escuridão sufocante preencheram sua mente. Obadias não compreendia tudo, mas uma certeza avassaladora o invadiu. Ele havia sido chamado para algo muito maior que si mesmo. Era um peso esmagador sobre seus ombros, mas também uma convicção absoluta de sua missão divina. Nos dias seguintes, o sono o abandonou e uma ansiedade estranha o mantinha acordado. Obadias temia compartilhar o que vira, com medo de ser incompreendido, ou, pior, tomado por louco. Mas a cada amanhecer, a sensação crescia, uma corrente que ele não podia mais conter, confirmando que Deus o havia escolhido. Essa missão não seria apenas uma responsabilidade espiritual, mas uma prova de coragem inigualável. Ele deveria confrontar os edomitas, vizinhos e parentes distantes dos israelitas, mas inimigos por gerações. Edom, uma nação orgulhosa de suas montanhas e fortificações, seria o alvo de sua voz profética. Israel e Edom eram como irmãos em conflito, unidos por uma história antiga, mas separados por um acúmulo de ressentimentos. Edom descendia de Esaú, irmão de Jacó, e essa ligação de sangue havia se transformado em amarga rivalidade. Obadias seria o mensageiro que exporia essas feridas abertas. Os edomitas eram orgulhosos, confiantes em suas fortalezas naturais, terras repletas de cavernas e montanhas rochosas, quase intransponíveis. De suas alturas, observavam Israel com desdém, sentindo-se seguros e distantes das dificuldades alheias. Mas, aos olhos de Deus, essa autoconfiança não passava de presunção. Obadias sentia o peso da missão se aprofundar. Não era apenas falar em nome de Deus. Ele teria que enfrentar o desprezo e a hostilidade de uma nação inteira. Sua jornada seria solitária. Cada passo o afastaria da vida comum. Mas ele não podia recuar. Sua missão não era buscar simpatia, mas expor a verdade. Uma noite, sob um céu fechado, a presença divina fez Obadias tremer. A visão retornou com clareza aterrorizante, o futuro de Edom desmoronando diante de seus olhos. Não eram apenas ruínas, mas montanhas desabando, fortalezas sendo destruídas e os caminhos ocultos se tornando armadilhas mortais. Não era uma guerra comum, mas o próprio Deus declarando guerra à soberba daquele povo. Em sua mente ecoavam as palavras que deveria pronunciar:
Ainda que te eleves como a águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, eu te derrubarei dali. Edom não teria onde se esconder. Dias depois, Obadias se postou diante do povo edomita com uma calma sobrenatural. Sua voz ressoou pelo vale. O orgulho é sua queda, Edom. Embora se levante como a águia, Deus o trará de volta ao pó. A princípio, risos e zombaria preencheram o ar. Mas ele não parou. Sua voz, agora tomada por uma força invisível, tornou-se impossível de ignorar. Confiam em suas riquezas, mas ladrões virão. Creem em seus aliados, mas eles se voltarão contra vocês. Suas montanhas não os salvarão. O riso se transformou em inquietação, e a verdade começou a penetrar. As palavras finais de Obadias foram um golpe no coração de Edom. Observavam enquanto seu irmão Israel caía, regozijavam-se com o sofrimento de sua própria carne. Agora, o mesmo destino os espera. Um silêncio denso se instalou, a verdade cortando mais fundo do que qualquer lâmina. Edom não foi mero observador. Eles se alegraram saqueando Jerusalém e humilhando os sobreviventes. Em invasões, bloquearam rotas de fuga, impedindo que os israelitas salvassem suas vidas. Obadias sabia que este ressentimento era profundo e justo, e a justiça implacável de Deus estava a caminho. Semanas de tensão se seguiram, e uma nova visão revelou que o castigo viria de uma direção inesperada. Os próprios aliados de Edom, aqueles em quem confiavam, com quem compartilhavam interesses, se voltariam contra eles com espadas e tochas, transformando sua suposta fortaleza em um castelo de areia. Obadias, agora conhecido como o profeta do julgamento, seguia seu caminho solitário, longe dos olhares. Os rumores de sua profecia se espalhavam, e seu nome era pronunciado com temor. Ele era apenas o porta-voz de uma verdade que Edom preferia ignorar. Uma verdade que, uma vez dita, jamais poderia ser retirada. Obadias percebeu que sua mensagem transcendia Edom, tornando-se uma advertência para todas as nações. Reis e generais questionavam sua própria segurança, compreendendo que o orgulho e a autossuficiência não bastariam. A voz de Obadias ressoava na escuridão, um lembrete incômodo de que nada escapa aos olhos divinos. Por trás de sua firmeza, Obadias travava uma luta silenciosa. Embora a justiça fosse necessária, ele sentia uma profunda compaixão pelos que seriam julgados. Noites a sós, ele buscava um caminho para o perdão, mas o silêncio divino parecia confirmar que o orgulho de Edom dificultava a misericórdia. Com o tempo, as palavras de Obadias permaneceram vivas e seu nome se tornou um símbolo. O orgulho jamais ficaria impune. As ruínas de Edom, que viriam a ser, seriam a prova de tudo o que ele havia dito. Sua missão estava cumprida. Ele havia sido a voz que expôs a verdade e o julgamento divinos. Obadias se afastou do centro das atenções, vivendo em oração e observação, confiando que Deus completaria o que havia começado. O silêncio divino não era esquecimento, mas paciência. Ele partiu como chegou, em silêncio, deixando para trás um pequeno livro com um poderoso lembrete. A lição de Obadias é clara: o verdadeiro poder não está nas montanhas, riquezas ou alianças, mas na humildade e retidão. O orgulho é um inimigo oculto, capaz de corromper e destruir até os mais fortes, e a justiça de Deus, embora não se apresse, é sempre segura e imutável. A história de Obadias nos desafia a viver com compaixão, evitando o erro de Edom. Mesmo sendo apenas uma voz no deserto, essa voz pode fazer a diferença. Confiemos em Deus e entreguemos nossa mensagem, deixando que o resto se cumpra no tempo certo. Se esta história tocou sua alma, passe a voz. Deixe seu gostei para que o algoritmo do YouTube nos ajude a alcançar mais pessoas. Inscreva-se em O Nome por Trás da Letra,
para não perder nenhuma história bíblica e ative o sininho para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. E se você sentiu o chamado, compartilhe este vídeo com pelo menos 7 pessoas ou grupos de WhatsApp. Verá coisas perfeitas acontecer em sua vida. É hora de expandir a palavra de Deus. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Até a próxima história.